Bom dia, pessoal. Vamos começar o webinar. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto interessante e pertinente ao mês. Vamos falar sobre imposto de renda, mais necessariamente sobre como declarar o previdência privada no imposto de renda e obter as vantagens fiscais desse produto. Então, hoje a gente vai convidar o Ricardo Cabreira, que é o nosso gerente de seguridade. Ele é especialista em previdência complementar e vai tirar todas as dúvidas sobre o tema e falar um pouco sobre como a gente pode abordar a previdência privada no imposto de renda. Então, lembrando que no final da live a gente vai abrir para tirar dúvidas, mas dúvidas um pouco mais específicas, vocês podem entrar em contato pelos canais de atendimento, nosso WhatsApp ou o nosso telefone, para poder conversar com os especialistas. Então, vou convidar o Ricardo para iniciar o nosso bate-papo. Obrigado, Maiara. Bom dia para todos que estão aqui presentes para ouvir um pouquinho sobre imposto de renda, né? Um assunto tão agradável, né, para a gente ter que lidar, mas muito importante, tá? Espero que todos possam aproveitar. Não vai ser uma apresentação muito longa, vai ser bem sucinta, mas eu queria demonstrar um pouquinho de como a gente pode aproveitar a previdência complementar, né, para um benefício fiscal e dar algumas dicas ali de informações para declaração de imposto de renda, coisas que a gente pode aproveitar ali para ter um ganho um ganho fiscal, tá? No resultado. Antes disso, eu só queria convidar todos para que possam seguir as redes sociais da Inovar Previdência, que possam buscar a Inovar Previdência nas redes sociais. A gente tem um canal do Instagram, Facebook, LinkedIn, o canal do YouTube também, onde a gente sempre coloca bastante coisa interessante e é importante que as pessoas possam seguir e acompanhar ali o que a gente anda fazendo, tá? Essas informações são sempre divulgadas ali por esses canais principais, né? Aproveito também para convidar todos, né, que são participantes do plano, que possam conhecer um pouco mais do Plano Família Inovar, que nós temos aqui também, e dividir um pouco com a família de vocês, levar isso um pouco adiante, né, ser ali reproduzir um pouquinho de plano de previdência. As pessoas costumam brincar nesse segmento que ninguém acorda, né, num dia querendo fazer um plano de previdência, mas que ele é um assunto importante para planejamento. Então, ali no almoço de domingo, quando eu estiver com a família falando de alguma coisa relativa a uma questão financeira, poxa, né, põe ali o assunto de previdência, lembra da Inovar Previdência e nos ajude a divulgar esse plano, porque quanto mais pessoas participando disso, melhor o resultado para todo mundo, tá? E, por fim, queria só agradecer aqui os meus colegas da Inovar, a diretoria e os conselhos também, por estar firme no propósito de divulgar, né, as ações que a gente tem feito para trazer novos participantes para o plano da Inovar, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar uma apresentação rápida que eu fiz aqui. Vou explicar um pouquinho sobre tudo isso. No final, a gente pode trocar um pouquinho de ideias ali, mas caso alguém realmente tenha alguma dúvida específica sobre o seu caso, eu convido para que fale com a gente depois, através dos nossos canais de atendimento, né, ou procurando ali pelas redes sociais também, mas pelo WhatsApp ou pelo nosso e-mail é importante, tá? Outro ponto só que eu queria dizer, assim, que tudo isso que eu vou dizer aqui sobre imposto de renda, ele tá por aí, né? Não tem nenhuma novidade disso que eu vou trazer para vocês. Então, é importante que a gente esteja sempre acostumado também a buscar ali no Google, sempre, né? Quando a gente tem alguma dúvida, poxa, essa informação é uma informação de que forma que eu devo declarar essa informação no imposto de renda, como é que eu devo fazer, né, para fazer uma declaração correta de uma determinada informação, se tal pagamento que eu faço, ele é isento, ele é tributado, tudo isso a gente consegue abertamente buscar por aí, tá? Em muitos outros canais, tá? Vamos lá, vamos começar. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim? Sim. Tá bom, vamos lá. O objetivo aqui é explicar rapidamente, né, como a gente deve declarar a previdência complementar corretamente no imposto de renda. Vou falar um pouquinho aqui sobre os benefícios fiscais que são possíveis para as declarações e apontar ali alguns cuidados que a gente deve ter sempre com a declaração do imposto de renda, tá?
É importante a gente observar também que as deduções que são possíveis na declaração de imposto de renda são muitas, tá? Nem todas a gente consegue elencar aqui, mas basicamente o que é mais comum é que as pessoas utilizem nas declarações os dependentes, né, que são os filhos menores, ou cônjuges, ou pais, mas é importante também, quando a gente faz a declaração quando a gente inclui um dependente na declaração, a gente também deve informar os rendimentos tributáveis que esse dependente tem, né? Então, é importante ter clareza disso, né? Que não é simplesmente que você vai colocar um dependente ali para abater o seu imposto de renda. Se esse dependente ele tem também ali um rendimento, isso entra lá no seu rendimento tributável para o cálculo do imposto de renda, tá? Despesas com educação, que aí podem ser do titular e dos dependentes, sempre entram ali como uma possibilidade de dedução também. Despesas médicas sem limite, mas é importante, né, que você sempre tenha, né, a comprovação ali da despesa que você teve. E doações incentivadas também é uma possibilidade de você usar na dedução do imposto de renda, tá? Sobre previdência complementar, né, as contribuições elas são dedutíveis até o limite de 12% da nossa renda tributável anual, né? Mas para isso é importante que você também faça sua declaração no modelo completo e você também seja um contribuinte para o INSS, tá? Que você faça ali recolhimentos para o INSS. Senão, você não vai se beneficiar dessa dedução, tá? E sempre pelo modelo completo. Se depender do seu rendimento ali, o cálculo, né, que o próprio sistema da Receita Federal diz qual que é o melhor, se é o completo ou se é o simplificado. Se é no simplificado, essa dedução de 12% não vai entrar, porque ele já tem uma dedução ali de até 20% desse rendimento tributável. Então, é importante sempre avaliar isso, tá? São dois pontos que a gente tem, né, especialmente sobre previdência complementar, que a gente tem para imposto de renda, né? Um é na fase de acumulação, que eu vou entrar aqui nos pontos para a gente falar um pouquinho. Primeiro ponto importante disso que eu estava dizendo, as contribuições a planos de previdência são dedutíveis até 12% desse rendimento tributável anual. Caso você faça pagamento de contribuições. Pessoal, deixa eu só pedir se vocês puderem só desligar os microfones, por favor. No final, a gente abre para as dúvidas, tá? Por favor. Então, quem usa dependentes na declaração de imposto de renda, né, faz contribuição, por exemplo, você pode abrir um plano família inovar para o seu filho, menor de idade, né? Então, essas contribuições que você faz para ele, enquanto ele está ali, né, como dependente, antes de 16 anos, você consegue usar isso na sua dedução. Mas quando ele fica maior de 16 anos, aí você só vai se beneficiar desse valor contribuído se esse menor também já estiver fazendo contribuição para o INSS, tá? Senão a gente não consegue se beneficiar disso. A gente tem, como resultado disso, uma redução na alíquota efetiva de imposto de renda. Então, para quem, por exemplo, tem um plano patrocinado e que ele tem o desconto de uma previdência na folha, né, que ele paga ali a contribuição pela folha de pagamento da patrocinadora, o imposto de renda calculado ali já sobre o salário, ele já tem uma redução na alíquota. Você paga um imposto de renda menor sobre o seu salário em função dessa contribuição que você faz na folha de pagamento, tá? E isso traduz para a gente um incentivo ao planejamento e à regularidade, né? Você poder fazer uma contribuição regular ali te ajuda, né, a pensar que, poxa, eu vou fazendo todo mês ali uma parte do meu salário, do meu rendimento, como uma contribuição, porque você não precisa chegar no momento do fim do ano e falar, poxa, agora para eu ter esse benefício eu preciso fazer uma contribuição muito maior. Então, tudo isso é um estímulo. E pensando em previdência, a regularidade das contribuições é que traz o resultado para a gente de longo prazo, tá? Ainda na fase de utilização, agora, na verdade, sobre a fase de utilização, né? O que seria, na verdade, a fase de acumulação? É esse momento que a gente está contribuindo, tá? O momento que a gente está poupando com o plano de previdência. E a fase de utilização
é o resultado daquela sua previdência, em que agora você vai fazer as retiradas daquele dinheiro que você poupou, né, durante todo aquele tempo. Então, essa é a fase de utilização, e aí é nesse momento em que a gente vai ser tributado, tá? Na fase de acumulação, a gente vai se beneficiando do imposto de renda, e na fase de utilização dos recursos, é a hora da gente devolver o valor para a Receita Federal, tá? A gente começa aqui falando sobre a tributação, que ela pode ocorrer no resgate ou no recebimento do benefício, né? Que são os dois momentos em que você retira o dinheiro da sua previdência, né? Então, é nesse momento em que a tributação acontece. Você pode optar por dois regimes de imposto, que pode ser o progressivo ou o regressivo. Um pouquinho mais para frente aqui eu vou esclarecer um pouquinho mais sobre cada um, né, desses regimes, né? Mas o participante pode optar por um deles quando você faz um plano de previdência. E a forma de retirada, né, a forma que você vai fazer as retiradas do seu plano de previdência, influenciam diretamente no imposto que você tem a pagar. Por isso é importante a gente sempre revisar os rendimentos que a gente tem, né, outros rendimentos que a gente tem de recebimento, ali, rendimentos tributáveis, para que a gente consiga avaliar o que é o melhor, qual é o melhor regime de tributação que pode servir para o meu caso, tá? Essa forma de retirada influencia no imposto a pagar, e a gente também tem que pensar, né, num plano de previdência que eu vou receber uma aposentadoria. Poxa, no momento agora eu preciso de uma renda de R$2.000, é suficiente. Então, R$2.000 pode ficar numa tabela adequada ali, pode ser o progressivo, mas, poxa, pode ser que daqui 10 anos eu queira fazer uma retirada maior do meu saldo ali. E aí, dependendo do valor que você retirar, pode ser que a tabela regressiva, né, seja a melhor. Só que depois você não tem opção de mudar. Por isso que é importante a gente sempre fazer um planejamento tributário, tá? Sobre os regimes de tributação, como eu estava dizendo, a gente tem o progressivo, que é igual esse que a gente tem sobre o salário, que são os rendimentos tributáveis, né? Que tem uma alíquota progressiva, né? Por isso que ele quanto maior é o valor do benefício que eu estou recebendo, ou do resgate que eu estou fazendo, qual maior o valor dessa movimentação, maior vai ser o meu imposto de renda aplicado ali no valor que eu estou retirando. Tá? O regressivo, ele é uma regra em que, quanto maior o tempo que o dinheiro ficou acumulado no plano de previdência, ele vai decaindo essa alíquota. Então, começa lá com 35%, e a cada 2 anos ele vai caindo 5%, até o período depois de 10 anos, em que você está numa alíquota de 10%. Pensando num plano de previdência, no qual a gente sempre tem desenhos de longo prazo, a regressiva, o regime regressivo, ele tende a ser melhor, se eu for considerar que eu vou deixar esse dinheiro aplicado aqui por pelo menos 10 anos. Se eu estiver usando um plano de previdência para um sonho menor, né, que a gente tem no plano família, a possibilidade de fazer ali um planejamento um tempo inferior a 10 anos, por exemplo, pensando numa viagem, na aquisição de um bem, a gente tem que avaliar bem a questão do regime regressivo, porque, dependendo do tempo, ele pode ter uma alíquota maior do que o que a gente teria no progressivo. Então, planejamento tributário é a palavra-chave, tá? Nos planos de previdência, a escolha desse regime de tributação você pode fazer na adesão, no momento em que você faz, mas a recomendação, já que desde 2024 a gente tem uma legislação que permite que você, apenas no momento da retirada, né, no momento que você for fazer a primeira retirada, você pode determinar qual a alíquota melhor ali para você. Então, isso é muito bom, porque você não precisa fazer a escolha no momento que você está aderindo ao plano de previdência, que você nem sabe por quanto tempo você vai ficar contribuindo ali, qual seria, né, o melhor regime para você no futuro. Então, a Receita Federal agora permite que a gente faça essa escolha no momento em que a gente vai fazer a retirada. Então, isso é uma vantagem muito grande, porque você tem um tempo mais adequado ali para pensar, né, no que vai cair bem ali no seu bolso, tá? Os cuidados que a gente deve ter com o planejamento tributário, né, conforme eu estou dizendo aqui o tempo todo, para mim a palavra-chave sempre é o planejamento tributário, aquilo tudo que envolve a Receita Federal, né, os pagamentos de imposto de renda, porque o tempo, né, no plano influencia nessa carga tributária que a gente vai
vai pagar, né? Isso é fundamental. Se eu sei exatamente aquilo que eu quero, se eu sei que eu vou usar o meu plano de previdência para complementar uma aposentadoria para mim, quando eu tiver 55 anos de idade, quando eu tiver 60 anos de idade, tudo isso me ajuda a avaliar o quanto eu devo pensar ali no meu imposto de renda para determinar a minha carga tributária. Então, eu saber quanto tempo eu vou utilizar desse plano é o que vai me trazer o resultado da melhor carga tributária. E lembrando que plano de previdência ele é um veículo, né, de investimento para a gente pensar no longo prazo. As vantagens da previdência como um veículo de investimento é a questão do longo prazo, no qual a gente se beneficia do acúmulo da rentabilidade e do imposto de renda que a gente vai pagando menos ali enquanto a gente está contribuindo. Tá? É importante sempre a gente cruzar as informações com outros rendimentos, então não olhar apenas para a Inovar Previdência ou para o seu plano de previdência ali para fazer a escolha do seu regime de tributação. Você precisa saber se você tem imóveis, se você tem rendimento de investimentos, tudo isso para colocar ali, né, na conta, colocar na balança e fazer a melhor escolha. E aí é onde a gente sempre recomenda que todo mundo consulte um contador especializado, um contador experiente, porque ele é o que vai ter a capacidade de olhar, né, toda a sua vida financeira, toda a sua ficha financeira, para entender aquilo que é rendimento tributável, aquilo que é rendimento isento, aquilo que tem rendimento sobre tributação exclusiva. Então, é importante que a gente consulte sempre um contador, tá? Para fazer esse planejamento tributário. E o planejamento evita surpresas fiscais, né? Então, já teve participantes que no momento que vão resgatar a sua previdência aqui, falam, poxa, né, agora tem que pagar um imposto de renda tão alto, tal. Poxa, a pessoa entrou num plano de previdência, né, que é um objetivo ali de complementar uma renda, por exemplo, ficou um tempo contribuindo e não se deu conta de que no momento que ela fosse resgatar, ou que ela tivesse a necessidade de resgatar, ela ia ter que pagar um tributo sobre aquele resgate. Tá? Então, é importante você planejar e conhecer, né, as regras de onde você está aplicando, de onde você está investindo, para saber aquilo que te beneficia ou não. Tá? Como a gente declara, né, as contribuições aqui da Inovar Previdência, por exemplo. Né? Então, quando a gente vai fazer a declaração completa, lá no item de pagamentos efetuados, né, lá a gente costuma fazer o preenchimento da declaração sempre no modelo completo, e no final o próprio sistema lá faz a apuração, né, faz a comparação para ver qual é o melhor modelo para você. Mas no momento em que a gente está atualizando essas informações na declaração, as contribuições que você faz para o plano de previdência, a gente lança lá em pagamentos. O código é o 36, né, que você lança no sistema da declaração, e você precisa, né, além dessas informações, você precisa do CNPJ da entidade, do nome e do total que você contribuiu no plano. Tá? Essas informações, normalmente, as entidades de previdência, elas costumam distribuir para o participante ali no final do ano. Então, não vai no informe de rendimento, isso vai numa declaração de contribuição, um informativo de contribuição, no qual a pessoa apura tudo que ela pagou durante aquele exercício fiscal, né, durante aquele ano, mas que também não precisaria dessa declaração, dessa informação da entidade, tá? O participante pode ali fazer o controle das contribuições que ele fez, ter os comprovantes daquilo que ele fez e informar na sua declaração de imposto de renda, tá? Resgates e benefícios, aí é uma outra forma de você declarar, né? Então, dependendo do tipo de rendimento que você tem, né? Se você, por exemplo, está recebendo um benefício ali, você é um optante pelo regime progressivo, os seus rendimentos vão ser os rendimentos tributáveis. Se você é optante pelo regime regressivo, aí ele tem uma tributação exclusiva, então tem um outro lugar na declaração de imposto de renda onde você informa isso. Tá? Então, é importante saber que, dependendo do regime de tributação que você tem, ele entra num lugar específico ali na declaração. Tá? Você precisa usar esses campos corretos, né, de acordo com o tipo de tributação que você tem aqui. É importante observar também que você,
pode ter outros rendimentos, né, outras fontes de renda, e que você deve colocar ali também. Tem uma questão específica para quem tem mais de 65 anos de idade, por exemplo, que a Receita Federal permite uma dedução de um valor adicional. Então, quem tem mais de 65 anos de idade costuma ter uma isenção de um valor adicional ali. Para quem é do regime progressivo, tá? Para o regime regressivo, isso não conta. Mas a Receita Federal permite que em várias fontes de renda que você tenha um rendimento, você consegue ter essa isenção. Só que no momento que você faz a sua declaração de imposto de renda, aí a Receita Federal permite que você se beneficie de apenas um desses rendimentos. Então, o participante precisa pegar esse valor que, teoricamente, ali nas fontes que ele recebeu mensalmente ou anualmente, ele teve uma isenção, e no momento que ele vai preencher a declaração dele aqui, a Receita Federal vai dizer que ele tem um benefício de acordo com determinado limite, e aí ele precisa jogar essa diferença lá para o rendimento tributável. Então, ele acaba tendo que pagar um imposto de renda em função disso. Eu acabei descobrindo esse tipo de coisa, por exemplo, fazendo a declaração do meu avô, que tinha lá um plano de previdência, eu fazendo a declaração dele, e o sistema ali deu uma inconsistência, não tava funcionando, e eu, né, precisei buscar a informação ali, entender o porquê disso. Então, nem tudo é transparente, né, pela Receita Federal, então a gente tem que buscar as informações, como eu disse lá no começo, consultar o Google, consultar a internet para a gente entender tudo aquilo que é possível, tá? E buscar de fontes confiáveis, tá? Isso é muito importante. Para a gente fazer a declaração, né, no imposto de renda dos resgates e benefícios que a gente tem, é importante que a gente sempre se baseie no informe de rendimentos que a entidade vai fornecer. Ali a gente sempre faz uma checagem antes, então, quando o participante recebe o informe de rendimento, já está ali no campo exato onde ele deve usar na declaração de imposto de renda o rendimento que ele teve, o imposto de renda retido. No caso da tributação regressiva, por exemplo, é informado ali no informe apenas o valor líquido, não é informado o quanto você teve de imposto retido, porque é a forma de declaração feita para a Receita Federal, tá? Uma pergunta que a gente sempre recebe, na verdade, eu recebi a vida toda que eu trabalhei aqui na Inovar Previdência, das pessoas que costumam declarar o saldo que ela tem em Previdência, né? Não há, por parte da Receita Federal, nenhuma obrigatoriedade, né? Nenhuma informação para você declarar o saldo que você tem em Previdência Complementar. Assim como você também não declara o saldo de fundo de garantia, por exemplo, tá? Os saldos que são acumulados em planos de previdência, eles não devem ser declarados como bens, porque enquanto eles estão na fase de acumulação, né, enquanto a gente está acumulando, não é um bem, né? No momento em que isso se tornar um patrimônio disponível, né, na hora que você for transformar isso numa renda, aí sim é que você vai ter a tributação sobre esse valor, e aí você vai informar para a declaração, você vai informar para a Receita o rendimento que você teve tributável sobre aquela retirada apenas, tá? Então, o saldo que tem em Previdência Complementar não deve ser declarado ali como bens. Então, declarar o saldo como bem pode gerar uma bitributação. Na verdade, se fala de bitributação, mas a Receita Federal não vai calcular um imposto de renda sobre um bem, né, que você está declarando ali como um saldo em Previdência. Então, não seria bem uma bitributação, mas ele só vai ser usado mesmo quando você for fazer a conversão disso em um saque ou em renda, tá? Então, não se deve declarar o saldo que você tem em Previdência Complementar. Algumas pessoas já declararam alguma vez, e aí tem medo de tirar a informação. Assim, nunca ouvi ninguém comentar alguma coisa que a Receita Federal viu que tinha um patrimônio declarado ali de previdência no saldo anterior, no ano anterior, e nesse ano eu não coloquei, então a Receita está criticando. Eles não fazem isso justamente porque não tem uma obrigatoriedade, tá? Não tem uma instrução, né, uma legislação específica para declarar imposto de renda, então a Receita Federal não vai criticar, não vai consistir se você de um ano para o outro deixar de informar o saldo que você tem. Nossa recomendação é sempre não declarar o saldo, mas quem quiser declarar, e aí a informação está disponível lá no nosso site, né? Você tem acesso ao extrato e consegue usar
essa informação, caso você queira, mas aí é importante saber que a responsabilidade é do participante, é do contribuinte com a Receita Federal, tá? Os cuidados que a gente tem que ter agora, né? A tecnologia vem para ajudar bastante a gente, a Receita Federal atualmente tem permitido você fazer ali a sua declaração já trazendo informações pré-preenchidas, o que é muito bom, o que é bacana, porque evita você ter que, né, ali se preocupar com o que vem, mas a gente não pode esquecer, né, deixa eu passar ponto por ponto aqui, já saí falando tudo. Então, quem utiliza a declaração pré-preenchida, por exemplo, deve sempre observar os dados que já vêm informados ali. Então, é importante revisar o que está preenchido ali na sua declaração, tá? É importante confirmar, né, os valores, a fonte de pagamento, tudo isso é importante observar. Confirmar a CNPJ, valores e o tipo de rendimento, né, porque podem conter erros ali na declaração feita pré-preenchida. A declaração pré-preenchida ela é alimentada com as informações que as empresas, né, e as pessoas ali que já fizeram a informação para a Receita, que já declararam para a Receita ali as suas informações, então ela já traz preenchida ali. Por isso é importante que se faça uma checagem disso e, né, a responsabilidade sempre da declaração é do participante. Então, do contribuinte da Receita Federal, a responsabilidade é sempre do contribuinte, tá? O cronograma do imposto de renda desse ano aqui iniciou no dia 15 de março, prazo final para a entrega das declarações é até o dia 31 de maio, então a gente já está encaminhando aqui para o período final, né, de declaração. A gente recomenda, para não deixar para a última hora, é importante o quanto antes você puder mandar suas informações para a Receita é ideal. Estou passando os pontos. Vamos entrar nas dicas e os cuidados que a gente deve, né, fazer com a declaração que a gente faz para o imposto de renda. Sempre se organizar antes do início do prazo, isso é bacana, a gente sempre poder estar preparado já com as informações que a gente precisa para fazer a declaração. Revisar as informações que a gente tem, caso tenha uma mudança de CNPJ de uma fonte pagadora durante o ano, por exemplo, a gente precisa ter o cuidado de quando for declarar isso, colocar, né, em cada campo específico, e a gente deve guardar sempre os comprovantes por pelo menos 5 anos, tá? É importante que a gente sempre tenha guardado tudo aquilo que foi uma fonte de pagamento ou uma fonte de recebimento, é importante que a gente tenha guardado aí por um período de 5 anos, pelo menos, tá? As responsabilidades são sempre do contribuinte, a gente tem que informar os dados verdadeiros, a gente precisa manter esses documentos que comprovam e acompanhar a declaração, né? Hoje em dia, a gente tem o acesso ao processamento da declaração de um dia para o outro. Então, quem manda a declaração do imposto de renda, no dia seguinte, por exemplo, já consegue acessar lá no site da Receita Federal, através do programa ali da Receita Federal, você consegue já ver o processamento da sua declaração. Então, você consegue entrar lá e ver se alguma informação que você já colocou ali pode estar uma crítica, numa inconsistência, e aí você consegue retificar a informação do que você já prestou para a Receita e corrigir isso. O ideal sempre fazer antes do dia 31 de maio, tá? Mas é importante a gente acompanhar sempre o processamento da declaração, e hoje isso é fácil, a gente só precisa ter uma conta Gov.br, né, que é aquela conta que a gente utiliza para a utilização dos serviços do governo. Tá? É isso. Eu queria dizer que Previdência Complementar é uma aliada no planejamento financeiro e tributário, não apenas como um complemento de aposentadoria, mas hoje ela também é um desenho de sonho, de ideia para a gente poder fazer para filhos, para pensar numa viagem, para a gente programar algum sonho que a gente tem, não serve apenas para complementar uma aposentadoria, como sempre a gente esteve acostumado, né? E que também a gente usa ali como aliada no planejamento financeiro e tributário, tá bom? Eu abro agora também um espaço aqui para a gente poder conversar um pouquinho, caso alguém tenha alguma dúvida, mas reforço, caso alguém tenha alguma dúvida específica sobre a sua situação, eu vou convidar para que essa pessoa possa entrar em contato com a gente através dos nossos canais ali do WhatsApp, no e-mail,
ou telefone, para que a gente possa avaliar individualmente, né, essa situação e não trazer informações aqui, né, que vão servir para apenas uma situação, tá bom? Então, é isso. Agradeço a todos e vou abrir aqui para a gente poder conversar um pouquinho, caso alguém tenha alguma dúvida. Prontinho. Espero que tenham aproveitado aí as informações sobre imposto de renda e que ninguém esteja aí preso na malha fina, por enquanto, né? Quem tem dúvida de imposto de renda, que maravilha. Isso, pessoal. Reforço de novo, né? Essa live vai ficar gravada. Oi? Oi, Roseli. Peraí, deixa eu ver seu telefone aqui, seu microfone. Não consigo tirar o seu microfone. Precisa só abrir seu microfone, Roseli. Não abriu ainda, Roseli. Eu poderia fazer uma pergunta? Claro, claro que sim. Bom dia, tudo bom? Bom dia, eu sou Dori Edson, né? Sou contribuinte já há muito tempo, sou ex-funcionário da editora Abril, e a minha dúvida, não sei, né, não é de agora, né? Aconteceu que eu recebi um precatório fiz uma antecipação no ano passado sobre um crédito, e esse crédito teria que ser declarado na declaração 2024, não é isso? Tudo vale para a questão do exercício fiscal, né? Aqueles recebimentos que você teve durante 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano passado, você deve usar na declaração que você faz esse ano, tá? Estou falando um crédito suplementar que foi recolhido, não sei se foi mês de outubro ou setembro, que foi aberto aquela possibilidade de você resgatar um valor do que você tinha do valor. Você teria nós teríamos aquele comprovante na nossa página lá da Previdência para a gente poder declarar essas coisas? Mas isso você fez uma declaração, você fez uma contribuição para inovar, foi isso? Não, uma extração de um valor. Você fez uma retirada, é isso? Isso. Então, no informe de rendimentos que você recebeu, ou que está disponível lá no site do participante, isso já tá colocado lá, tá? O valor que você teve do rendimento que você teve, dependendo do regime de tributação, ele vai estar num determinado campo. Por isso é importante você usar a informação ali do documento para transferir para a declaração exatamente os valores que estão anotados ali. Tá? Porque acho que deu uma divergência, acho, devido a isso aí. Entendi. Precisa ver se você lançou exatamente no campo correto. Se depois você quiser mandar para a gente por e-mail, quando você entra lá no sistema da Receita Federal, que tem a consistência, tem como você ver o motivo ali. Eles dão alguns motivos do que pode ter acontecido com essa inconsistência. Se você conseguir tirar um print disso para a gente, mandar para a gente por e-mail, aí a gente consegue entender um pouco melhor do que pode ter acontecido ali com os valores, tá? A gente consegue te ajudar com isso, sim. Ajudou, sim. Obrigado. Vou fazer Imagina, que é isso. Lá. Pode mandar no e-mail, contato@inovarprevidencia.com.br ou no nosso WhatsApp. Pode pesquisar no nosso site que você acessa. Ok. Roseli, quer tentar abrir seu microfone de novo? Oi. Oi, estou te ouvindo agora. Ricardo, eu só queria dizer que muito obrigada, suas explicações foram ótimas. Hoje não foi cumprido, foi bem resumido e funcionou tudo bem. Espero que todo mundo tenha tirado suas dúvidas e meus ex-companheiros de Abril, um grande abraço. E para você, nós falamos sempre, né? Muito obrigado, Roseli, é sempre um prazer. O objetivo é esse, né? A Inovar está sempre próximo ali dos seus participantes,
trazendo ali informações, né, do que aquilo é relativo importante para o momento. Então, o momento de imposto de renda é sempre muito crítico. Nem todo mundo conhece profundamente do assunto, é um assunto mesmo chato. Então, se a gente puder ajudar de alguma forma, a gente está aqui à disposição, tá? Então, tá bom. Ô, Ricardo. Sucesso. Tá bom? Obrigado, Roseli. Obrigado. Imagina, um abraço. Ricardo, eu posso aproveitar esse momento para fazer uma pergunta? Tudo bem que não está bem relacionado a isso, mas como aproveitar o momento, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu estou próximo de... Daqui um ano eu estou quase me aposentando com 55 anos, né? Para poder fazer, para eu começar a ter direito ao resgate. Certo. Me explica uma coisa, quanto tempo de antecedência, vamos supor, se o meu aniversário é em novembro de 55 anos, quanto tempo de antecedência eu devo fazer essa simulação de valores para poder ter o recurso já em evidência em novembro, ou tem que ser depois dos 55 anos? Assim que você completar a idade, antes você consegue ir se preparando, se planejando, a gente consegue te ajudar aqui já fazendo simulação. Mas o pedido formal a gente só consegue fazer a partir do momento em que você já tem a elegibilidade, tá? Então, fez aniversário, no dia seguinte você já pode entrar aqui em contato com a gente já vai te dar os formulários, já vai te dar as orientações de como isso funciona, e o prazo de pagamento funciona assim: você completou, por exemplo, a idade no mês de maio, você tem direito ao benefício do mês seguinte, mas o nosso pagamento é sempre feito no dia 5 do mês seguinte ainda. Então, fez aniversário em maio, você tem direito ao benefício de junho, que é pago no dia 5 de julho. Só para você entender um pouquinho o fluxo, tá? Esse é o seu primeiro pagamento. Outra coisa rápida, esse projeto que o governo aprovou aí, de isenção de R$5 mil, ele chega a nos favorecer quem pega abaixo dos 5 mil no desconto do IR? Sim, provavelmente sim. Assim que isso estiver valendo, né, os rendimentos, todo mundo que tiver um rendimento isento ali de até 5 mil, teoricamente vai ter a isenção do valor, tá? Então, possivelmente isso aconteça. Como ainda não está, né, não tem formal, não tem nada, né, já aprovado, a gente não sabe o que pode ser colocado ali, modificado ainda. Mas, a princípio, sim, todos os rendimentos, possivelmente até 5 mil, vão ser isentos, tá? Obrigado, Ricardo. Imagina. Família bonita. Abrir aqui. R$5 mil. Ricardo, Rovilson. Tudo bem, Rovilson. E você, como vai? Quanto tempo? Tudo jóia. Depois que eu vi que tinha mudado o nome. Não, tá o Família Bonita aqui. Deixa eu te pedir Na verdade, é só dividir uma coisa. Claro. Eu caí na malha fina do IR, da declaração de 2020. Uma das declarações que teve é que eu fiz contribuição para o Prev e declarei para ter isenção de IR. Só que era um ano que eu já não tive renda. E aí o INSS da Receita, ele pegou e alegou, dentro lá das leis que ele me mandou, que eu não havia feito contribuição para a Previdência Pública. Eu entendi assim, que então você só tem um benefício aí da Previdência Privada, os 12%, se você contribuir com a Previdência Pública. Eu não sabia disso. Pois é. Aí eu caí Mas acontece o seguinte, eu fiz a minha defesa porque sim, eu tinha feito a contribuição para a Previdência Pública. É que como não vai mais via salário, né? Eu fiz via facultativa. Foi só na declaração de ajuste. Isso. E eu não tive resposta ainda. Mas eu queria te perguntar se você já viu uma situação assim. Olha, olha o exemplo que eu tive esse ano. Aqui eu vou te dar, não é a mesma situação, mas é uma coisa parecida, tá? Eu tenho um plano de previdência para minha filha, e ela completou 17 anos em julho do ano passado. E eu fiz contribuições para ela durante todo o ano, né? O que eu imaginei? Que como a legislação aqui diz que até 16 anos, por exemplo, os seus dependentes não precisam estar fazendo contribuição para o INSS para poder se beneficiar disso, eu imaginei que as contribuições que eu fiz até ela completar os 17 anos, ainda estariam nos 16 anos, eu imaginei que eu ia, né, passar tranquilo. E não, cara, a Receita Federal me criticou aqui, falou assim, opa, você está informando aí.
Se eu entendi, assim, você tentou usar a declaração dela para ter o benefício dos 12% que você pagou, é isso? Exato, E aí exatamente. é parecido com o que aconteceu comigo, então. Exato, é uma situação parecida. E aí eu precisei excluir todas as contribuições que eu fiz dela durante todo o ano. Então, mesmo que por 6 meses eu tenha feito contribuições para ela, quando ela ainda tinha 16 anos, que é o que a legislação permite, a Receita Federal não permitiu que eu usasse esses valores para poder fazer. Possivelmente ele usa lá o último dia do ano, o último dia do exercício para fazer isso. Então, não sei se é o mesmo critério que pode ter servido no seu caso, mas... No meu caso... Eu não fui discutir com a Receita, eu não sei nem se... Eu vou até pesquisar um pouco melhor para ver se eu não tenho ainda essa possibilidade. Sabe por que eu quis dividir isso com vocês aí? Porque eu achei importante. Sim. Porque é um assunto que a gente sempre incentiva a fazer a contribuição à Previdência Privada para ter o benefício dos 12%. Sim. Só que tem esse porém. A pessoa que não tem renda e mesmo faz a contribuição, ou vai declarar dependente em algum lugar e vai usar, se não tiver feito a Previdência Privada, vai dar pau. Sim. E foi no meu caso. A diferença é que o meu ainda está correndo lá tá na Receita, ainda estou analisando aí. Eu contestei, né? Contestei 2 vezes, inclusive. Porque o primeiro delegado, ele me mandou pagar, e eu falei, mas aí eu li todas as leis lá, e eu falei, opa, entendi onde está pegando aqui. Tá. Aí eu contestei de novo, só que aí vai... Eu acho que vale a pena a discussão, se você tiver condição, né, de tentar argumentar, de ver, porque, poxa, é uma situação que você tinha ali, né, você tinha a contribuição de alguma forma naquele período, então eu acho que vale a pena tentar brigar. E assim, essa informação, né, de que precisa também fazer os recolhimentos para o INSS, a gente tem divulgado isso fortemente nos últimos 4, 5 anos, porque eu vou te dizer que até uns 5 anos atrás, nem para a gente essa era uma informação conhecida. A gente meio que desconhecia. Eu não sei se a Receita Federal não forçava isso, entendeu? Eu não sei se ela meio que deixava passar isso, e como agora, né, cada vez mais ela tem tido condição de consistir tudo ali. Mas é lei. A tecnologia é bom para a gente, mas também serve para que eles possam estar acompanhando a gente. Eu vou achar a intimação não, a intimação que eu tive, e vou ver a lei lá qual é, vou te mandar, então. Bacana, se você puder compartilhar qualquer informação que a gente compartilhar conhecer, isso com vocês, porque bacana. é uma coisa que eu não sabia. Mas nossa, assim... Foi surpresa. Aí, por governança, a gente tem já, em tudo que a gente fala da dedução dos 12%, porque banco, por exemplo, seguradora, quando faz propaganda lá, ninguém fala. Eles não falam esse tipo de coisa, né? Não e tem regra. A gente prega a transparência aqui, a gente sabe que é importante, assim, imagina, eu vou estimular você a participar de um plano de previdência fazendo as contribuições, escondendo isso. Aí, no final do ano, você vai ver que, tem essa questão, não é nosso objetivo aqui, né? Não é esse. A gente pratica a transparência mesmo para ser legal com o participante. Não foi nem isso. A estratégia foi assim, eu não tinha renda, a minha esposa tinha renda. Aí eu falei, tá bom, então eu vou contribuir, vamos contribuir na Previdência Privada. Aí qual Previdência a gente contribui? Eu colocar lá na Inovar, ou, no caso dela, que era outra Previdência. Aí até beneficiou. Aí eu falei, não, vamos colocar na Inovar, que tá melhor. O pessoal trabalhando direito lá. Entendeu? Foi essa a decisão. Então, vocês prevaleceram. Bacana, se puder compartilhar depois que você tem aí, a gente estuda um pouquinho aqui. Eu vou achar a lei, e assim que tiver lá a resposta deles também, aí eu passo para vocês, tá bom? Tá ótimo. Era só isso aí. Obrigado, valeu, obrigado pela sua presença. Grande prazer. Oi, Ricardo, eu posso fazer um complementar nesse assunto aí? Só uma dúvida. Claro. Eu tenho um plano de previdência com meu filho, feito no Banco Itaú já está há mais de 10, 11 anos. Eu posso inserir ele, como eu inseriria ele vamos supor, poderia transferir, levar a carteira dele para a previdência privada da Inovar ou não? Sim, se for um plano no tipo PGBL, pode, tá? Se for um VGBL, V de Vitória, aí não pode, porque ele tem uma outra característica tributária, tá? Mas se for o PGBL, P de Pato, aí a gente consegue fazer essa portabilidade sim, e aí já aproveito aqui o seu gancho de convidar todo mundo que tem um plano de previdência em algum outro lugar, em alguma outra instituição,
e possa fazer um comparativo. A gente faz um estudo aqui comparando os planos de previdência para demonstrar a taxa de administração, rentabilidade, como é que a carteira de investimentos está constituída, como é que é a nossa política de investimento comparada com o plano que a pessoa tem no banco, para a gente poder sugerir, né, uma possível portabilidade para cá, tá? Então, você pode avaliar, se você tiver as informações do plano, passa para a gente consegue ver isso e te instruir para você comparar e depois você toma a melhor decisão, se você quiser portar para cá, tá? Mas se for um PGBL, pode sim. Entraria paralela à minha ou entraria com uma minha? Não mexeria nada com a minha, né? Não mexe nada com as suas. A gente ia criar um plano de previdência para ele e que você vai ser o responsável financeiro por esse plano, tá? Então, hoje em dia, ele consegue, como ele já tem acima de 22 anos, eu não consigo mais entrar nessa conta, nem movimentar mais nada, né? Eu achei incrível isso aí, não sei como funciona. Você pode pagar, mas não pode olhar, não pode fazer nada. É incrível, mas tudo bem, faz parte do sistema. Infelizmente, os bancos seguradoras dificultam bastante ali. E a gente sabe que a gente tem esse diferencial. Você vai poder entrar em contato com a gente aqui a qualquer tempo para tirar sua dúvida e esclarecer. A gente pode te ajudar com isso, tá? Pode procurar a gente aqui, a gente te ajuda com isso, fica tranquilo. Tá bom. É outra coisa, mas se o caso for transferir, agora tem que ser com a autorização dele, né? Exatamente. Ele é o responsável do plano, né? Ele é maior de idade, ele é o titular lá do plano, ele vai ter que abrir um plano família inovar aqui, e aí a gente consegue trazer o dinheiro para lá e ele não. Porque já tem um recurso, né? Já tem ali uma poupança acumulada em outro lugar, já ajuda a começar aqui não do zero. Quero travar. E eu entrando ele entrando lá na Previdência. Eu travaria ele ou ele teria acesso também? Não, ele que tem acesso, ele é maior de idade, ele tem a liberdade para... Obrigação é só pagar. Exatamente. Ai, o boleto a gente põe lá para o débito na sua conta, exatamente, isso aí. Joia. Obrigado, Ricardo. Imagina, um grande prazer, viu? É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a participação de todos, obrigado. Essa live vai ficar salva lá no YouTube, espero que oportunamente as pessoas possam visitar, né? Tirar um pouco a dúvida de imposto de renda, mas o Google está aí, qualquer dúvida a gente procura, tenta entender, buscar sempre fontes confiáveis para a gente saber exatamente, né, onde se amparar. E a Inovar Previdência, mais uma vez, reforça a disponibilidade aqui para os seus participantes para poder ajudar em tudo que for possível, até além daquilo que envolve previdência, dependendo do que for, a gente pode estudar aqui e ajudar com uma outra questão, tá bom? Mayara, te devolvo aí a palavra, obrigado, viu? Muito obrigada pela apresentação, Ricardo, foi muito esclarecedor, eu acho que todo mundo gostou bastante. Bom, reforçando que caso alguém tenha alguma dúvida mais específica, a gente tem os nossos canais de comunicação, eu coloquei no chat o nosso e-mail e o nosso WhatsApp, então vocês podem entrar em contato para falar com algum especialista, e agradecer a todos que tiveram um tempinho para participar da live, muito obrigada, boa tarde, bom almoço para todos.